Bom dia a todos de novo. Como o Sapus comeu 10 minutos da minha apresentação, para ficar no tempo, eu vou ser breve. Sapus, essa sessão é para apresentar as componentes, né, do sistema terrestre, né, o que a gente tem pensado para a assimilação de cada componente. Eu vou apresentar só a metodologia que é utilizada na assimilação de superfície. Como o Sapus falou, está dentro do nosso planejamento para daqui a 6 meses, né, Sapus? A assimilação de superfície entrar pré-operacional também. Então, eu vou mostrar como que essa versão ela é feita dentro do modelo global. Né? Já é uma versão que está implementada, mas por a gente ter a prioridade na questão atmosférica, então a gente vai primeiro entrar com a assimilação atmosférica. Né? Embora essa assimilação de superfície já esteja implementada no modelo global. Então, um dos problemas da assimilação de superfície, né? Na realidade, quando a gente fala de assimilação de superfície, a gente pode falar de assimilação de várias outras componentes. Né? Não só, no caso, aqui eu vou falar de assimilação de umidade do solo. Né? Mas a superfície a gente pode assimilar outras componentes, né? Como, por exemplo, índice de área foliar, temperatura no solo. Eu me detive à assimilação de água no solo, porque é uma componente bastante importante para a modelagem. Né? Porque a água no solo ela é responsável pela partição dos fluxos de calor latente sensível que vão para a atmosfera. Né? Então, ela é bastante responsável pelo aquecimento e esfriamento dos primeiros níveis do modelo atmosférico. Né? Como a gente pode lembrar, né, o modelo UBAN, nas previsões de tempo, ele sempre apresenta uma deficiência na previsão de temperatura a 2 metros. E isso pode estar relacionado com uma deficiência em representar a água no solo. E eu não vou apresentar resultados aqui, vou apresentar só metodologia. Né? Mas com esse trabalho aqui foi possível verificar que a introdução de uma melhor condição de água no solo melhorou a representação dessa temperatura no modelo. Então, mas um dos problemas de assimilar água no solo é a falta de dados. Né? Como vocês viram lá na apresentação, a assimilação de dados usa dados, né, para restringir o modelo para um estado ideal. Né? Só que a umidade do solo não é uma quantidade observada rotineiramente. Né? Se a gente olhar no globo, existem poucas estações de água no solo. E as poucas observações que existem, geralmente elas são de experimentos de algum projeto. Né? Então elas têm um curto período de tempo. E como que a gente faz isso? Então, eu quero assimilar água no solo, mas eu não tenho água no solo. Então a gente pode tentar derivar uma outra metodologia que possa utilizar uma outra variável para estimar a água no solo. E é isso que é feito nessa metodologia. A gente utiliza duas variáveis para estimar a água no solo. Então a gente tem temperatura e umidade relativa ou umidade específica ou temperatura do ponto de orvalho, né, a 2 metros. Ela é observada rotineiramente em todas as estações meteorológicas a 2 metros. E a partir dessas duas variáveis a gente estima a umidade do solo nos diferentes níveis do modelo, né, os diferentes níveis do solo. Aqui eu coloquei os 3 níveis porque quando eu comecei a aplicar isso no modelo, a gente utilizava o modelo SCIB e ele tinha 3 níveis, então por isso que está nessa figura tá os 3 níveis. E a metodologia que a gente utiliza, se vocês recordarem da primeira apresentação, é a metodologia do interpolação ótima. Como que isso é feito? Né? Então, a gente tem essas duas variáveis, temperatura 2 metros e umidade relativa, mas a umidade relativa não necessariamente é ela. Né? E a gente tem conhecimento, né? Como eu também tinha falado lá, a gente tem o conhecimento dos erros de observação, do erro do modelo. Na realidade, isso é estimado, né? A gente estima o erro do modelo, o erro de observação,
e coloca isso nas matrizes que a gente precisa construir para cada uma desses, desses campos, né, a partir dessas equações. Bom, só que... Aqui. Ah, não, tá. Não saiu a equação lá. A equação não está aqui. No PDF não saiu a equação, cara. Tem uma outra equação que não saiu no PDF. Bom, só que a gente precisa, dentro da equação de interpolação ótima, a gente precisa fazer uma relação da temperatura do ar e da umidade relativa com a umidade do solo. E isso é feito a partir desses parâmetros alfa, beta e gama. Né? E isso é feito através de relações que são feitas a partir da correlação linear entre temperatura do ar, umidade relativa e umidade do solo, né? E os erros dessas variáveis. E tem aqueles outros parâmetros lá, F1, F2, F3, que são forçantes, né? que a gente define. Por exemplo, forçantes não, são restrições que a gente define. Por exemplo, se está numa topografia muito íngreme, esse parâmetro é zero. Né? Então ele não vai assimilar o dado de umidade do solo naquele ponto. Se estiver chovendo, essa relação não existe. Se tiver um vento muito forte, essa relação também não existe. Então toda essa relação entre a umidade do solo e alguma desses outros parâmetros não existe e a gente acaba não fazendo a assimilação de umidade do solo naquele determinado ponto. Bom, o que a gente fez no BAN, né? Então a gente adaptou o BAN, né? A gente já adaptou o BAN para ler um campo de umidade do solo vindo já desse sistema de assimilação de dados, né? Então tem já essa padronização dessa biblioteca que foi escrita para a atmosfera, a gente já padronizou isso para a superfície, né? Já tem os scripts de submissão, no caso é do Tupan aqui, né? Mas já nem é o Tupan, né? É o Egeon, né? E já incluiu essa opção de ler esse campo de umidade do solo diretamente no BAN, né? Então ele já lê o dado de umidade do solo proveniente do sistema de assimilação de dados, né? E tem o processo que já está incluso no ciclo de assimilação de dados. Como que isso é feito, né? Então a gente tem o BAN, um modelo atmosférico, ele vai gerar as previsões rotineiras dele, e dessas previsões a gente pega algumas variáveis, né, que vão para o DSI, e outras variáveis, que é a temperatura, a umidade específica e a umidade do solo, vão para o sistema de assimilação de dados de superfície, que é aquele amarelo. Esse sistema de assimilação de dados, faltou a equação lá, acabou não sendo no PDF, eu não me dei conta. Ele gera uma análise também de temperatura do ar e umidade específica a 2 metros. E também o campo de umidade do solo. Esse campo de umidade do solo, ele, além de ir para o BAN, retornar para o BAN, ele vai para o DSI também. Porque o DSI ele usa essa umidade do solo como parâmetro de entrada no modelo de transferência radiativa. Então ele entra lá no modelo de transferência radiativa também. A temperatura do ar, em 2 metros, também entra no modelo de transferência radiativa. Então, esse dado de análise de temperatura do ar, além de a gente ter uma análise de 2 metros, ele também vai para o DSI para ser utilizado no modelo de transferência radiativa. Então, a assimilação de superfície ela é feita antes do DSI para poder ter esses dois parâmetros para ajudar na assimilação atmosférica. Lá na assimilação atmosférica é feita a assimilação, sai aquelas variáveis lá, e depois entra no BAN a umidade do solo que veio da superfície e mais os parâmetros que veio do DSI e vão para o BAN. E aí o ciclo prossegue, né? Daquela mesma forma que eu tinha mostrado o ciclo de assimilação de dados. Né? Então ele persiste a cada 6 horas. Então, era só isso.